E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o Edson Belém, da Code Informática. Vamos fazer uma apresentação agora do G-Unit, programazinho que a gente vai montar agora aqui de correntista. Falando para você que essa é uma das técnicas muito utilizadas, principalmente fora do país, né? Nos países europeus, enfim, né? Testar, né? Um movimento muito grande de testar ao mesmo tempo que está programando, ver como metodologia ágil também, principalmente, né, com o Scrum, na área de desenvolvimento, aplicando o TDD ali, e principalmente aplicando lá o Extreme Program, né, que é essa tecnologia pareada que faz com que um possa programar e outro possa testar, ou os dois possam programar e testar ao mesmo tempo, dependendo do expertise e o conhecimento de teste. Bom, teste unitário, né, é uma ferramenta maravilhosa de programação, para teste de caixa branca. Então, ajuda muito no desenvolvimento, ajuda muito na redução enfim, de contrabulos no teu projeto, no teu sistema, né? Então, na verdade, essa ferramenta que está em várias, Unity, essa sigla Unity está em várias linguagens de programação. Está em C Sharp, tem PHP e também está em Java. Em Java, nós chamamos de JUnit, tá? Então, é dessa aula que eu vou falar agora, desse teste caixa branca, quer dizer, código aberto, tem que programar, depois eu vou testar, que eu vou começar o curso com vocês aqui agora, tá? Muito obrigado pela paciência e colaboração. Curta o nosso canal, YouTube lá, bota Edson Belém, Prof. Edson Belém lá no YouTube. Entra no canal, entra no nosso... Lá, dá um like lá, chama os amigos também, compartilha. Ajuda a divulgar, né? Porque a gente depende de vocês. Como é que a COT vive? A gente só vive divulgação. É disso que a gente vive, né? Então, você que já foi um dia alocado, ajudou o Belém, né? E Deus ajudou a todo mundo, me ajudou a alocar vocês, porque eu não aloco ninguém. Quem aloca é Deus. Pô, vamos trabalhar junto. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Vamos começar a guerra. Seja bem-vindo aí à COT Informática. Com carinho. Tá? Então, vamos lá, vamos com tudo, né? Então, o Eclipse aqui vai entrar. Tá? Deixa eu fechar essa aplicação que tem aqui, ó. Fechando ela. E aí, File, New, arquivo novo, né? Então eu vou criar um novo projeto, onde eu coloco a order, né? Java Project. Vou botar Java Project, eu estou criando um projeto de Java local. E o JUnit que eu vou usar, então estou usando a IDE Eclipse, a versão do Java que estou usando é 8, e no caso, o JUnit que estou usando é JUnit da versão 4. Tá? Next, eu boto lá projeto JUnit, vou botar assim para daquele foco. Aí vou finalizar. Tá vendo? Tem 3 projetos fechados aqui. E aí eu clico e vou criar as duas pastas. Uma representa modelo ou entidade, entidade que representa uma tabela no banco de dados. Ou seja, uma tabela do banco de dados. Só que não é uma tabela. Aqui é uma classe. Então, como é que eu faço isso? Eu clico aqui New Package e crio esse pacote, esse diretório. Então, como é que é o nome do meu diretório? É um diretório chamado Entity, de entidade de banco. Então, essa classe ela tem que ter muita semelhança, ou seja, muito próximo, muito parecido com uma tabela de banco de dados. Tá? Então, por isso está dentro do diretório Entity. Assim como eu tenho também um outro pacote chamado teste, onde nós iremos testar aplicando o JUnit na verdade, nessa classe que eu vou construir lá. O nome da minha classe que eu vou montar é correntista. Então vamos lá, para a gente poder, no nosso guia, New Package, o nosso guia chamado README, né? Pacote chamado README, e nós vamos criar New Order File, correto? Obrigado, tá? E coloca assim, ó, readme.md. Deu. Então, sempre. Então, vamos lá então, como é que eu faço? Vou fazer a classe
no ente, dentro do diretório que correntista, então um é pacote, é a classe. Os campos que eu vou ter serão ID, eu vou ter o nome da pessoa, logo também eu vou ter, né, o valor, né, eu vou ter o saldo e a operação. ID, nome, saldo, operação, valor, quer dizer, se eu tenho um saldo de 10 mil, operação em depósito, e estou depositando 5 mil, logo, no final, teremos 15 mil de saldo. Então, é mais ou menos isso, os nossos dados aqui, tá? E eu tenho lá na minha classe de teste, né? No meu pacote de teste, eu vou ter a classe de teste correntista, onde eu vou ter os métodos, tá? Teste, depósito, método, inicial caixa baixa, teste, depósito, válido, e aqui vai ser ok, né? Eu vou ter dois testes inválidos. Tanto eu vou testar aqui inválido, quer dizer, lança um erro, lança uma classe de exceção, é importante você entender isso. Lançar erro pode ser um else e lançar um erro, mas aqui lança uma classe de erro. Então é necessário que quando der erro, ele está lançando uma classe de erro, tá? Então essa classe que eu vou usar é ilegal, argument exception. Mas ela não é uma classe de erro, eu que vou lançar ela, tá? E aí teste de depósito inválido, limite mínimo. Então, tá no limite mínimo, quando o cara estiver testando o limite mínimo, tem que estourar. Aqui a ideia é dar erro mesmo. Se der erro, ele irá lançar a classe. Então, ó, se der erro, ele irá lançar a classe de erro. Ok, pessoal? Então, aqui é para tudo certo, caminho feliz. Ele que sempre não vai dar erro nunca, né? Caminho feliz. E aí eu tenho lá os que vão dar erro. Teste de depósito inválido, limite mínimo, e também vou criar um outro método. Repare que eu não estou programando, tá? Estou dizendo o que eu vou fazer, e aí a partir disso eu vou começar a programar. Isso aqui é meu roteiro, estou roteirando primeiro. Então, ó, roteiro, tá, pessoal? Só para você entender. Roteiro. Se você pegar o roteiro, mais ou menos você vai entender o que eu vou fazer agora. Começo pela classe, depois eu vou para o teste, criando 3 métodos. Aqui, esse teste de depósito também, claro que o ato de depositar é inválido, mas a operação. Então, eu boto aqui, ó, teste de depósito inválido, em que? Operação. Então, tem que lançar erro também. E a mesma coisa, lança a classe de erro ilegal argument exception. Show? Então, é isso. Estamos preparando. Então, são 3 métodos que eu vou testar. Logo, os 3 tem que dar verde, tem que ser, os 3 devem ser aprovados. Vamos começar aqui. Salvei. Então, vamos lá. Roteiro escrito, detalhado. Vamos para a guerra. Salvei aqui. Agora eu começo a programar. New class, primeira coisa que você tem que entender que sempre a classe, primeira letra é caixa alta. Então, correntista. Onde eu tenho nela os dados, né? Como seguindo lá, private long ID, tá index ID, private string, nome, estou falando aqui inteiro, o código, o nome, tem a operação, aqui tem o código 10, nome Belém, texto, aspas, e operação, depósito ou retirado, né? Operação, tenho lá o valor do depósito. E como eu vou fazer aqui cálculos, eu já inicializo. Não sendo obrigatório, mas eu vou inicializar. Não é uma regra obrigatória, mas é bom, né? E salve, ok?
Logo depois disso, o que você faz? Vamos para o roteiro? Está montando a classe, você tem que o quê? Encapsular. Encapsular é o quê? Alt S, gerar, get e set. Quer dizer, tem que fazer isso. Encapsular também é Alt. Quer dizer, encapsular é criar os métodos de alimentação. Alt e S e gerar construtor vazio e cheio. E Alt S. São 3 vezes que eu vou lá. Gerar Tuesday. Deixa eu aqui botar certinho. Um dos métodos. Então, vou gerar o getSet, vou gerar o construtor vazio para usar o setGet, o cheio para economizar no setGet e o toString. Então, salvando aqui, ó, que eu posso usar o cheio e não usar o set. Set representa a alimentação, set, get, saída, busca, dim, né? E alimentar, atualizar. Tá? Então, sempre aqui, saída e entrada. Show? Vamos lá fazer isso lá na classe? Então, ó, como eu falei, Alt S, gerar get set. Eu clico lá em source. Marco tudo. Clique em OK. Já encapsulei. E depois, Belém, os 2 construtores. O construtor gerar a saída de todos ao mesmo tempo, string. E os 2 construtores. Repare que a Eclipse trabalha bem contigo. Gerar o construtor tanto vazio quanto o construtor. Gerar o construtor usando os campos, cheio. Show de bola, né? E aí vou calcular o depósito. Então vou criar um método aqui agora, depois de ter encapsulado, o public void gerar depósito. O método sempre tem um parênteses ao final, coisa que o atributo não tem, repara, nenhum atributo tem. Geralmente todo atributo é privado por trabalhar com getSet, por trabalhar com, no caso aí, encapsulamento. Os métodos são públicos. Então vem aqui e pergunta assim, se a operação, se this.get operação, ou se a operação, aqui eu estou na própria classe, posso perguntar também ao atributo. Foi igual, né? Se ela for de alguma forma igual a depósito, a palavra depósito, independente como esteja escrito, né? Tá ok. Se não, vou lançar aquela classe de eu que tinha citado lá. Então, não for. Se eu estou depositando, se minha operação não for depósito, vou lançar uma classe de eu para ele. True, new. Legal, ele estoura, como se fosse estourar, vai para a exceção. Sai da tentativa, vai para a exceção. Para, né? Para. Legal, argumente, recebe. E daqui eu falo assim, ó. Erro, ó, operação em vai. Show, e aí eu começo aqui a brincar. Se o valor da minha operação, né? Supondo, se o valor for menor que 10, tá ruim. Se o valor for menor que 10, é porque é estourar. Eu estou falando para mim, falando para ele que o valor mínimo, tá? Então, o valor mínimo, o limite mínimo, para o depósito aqui no meu programa, na minha regra de negócio, será 10. Show? Então, eu estou avisando para ele de cara aqui, salvei. Bom, se o valor for menor que 10, lança também um erro para ele. Só que aqui é limite mínimo
R$ 10. E aí, se não, se o valor não é 10, se não, só pode passar, realmente vai passar, vai deixar tudo direitinho, e aqui ele vai calcular. Então, diz, ponto saldo, o saldo recebe o saldo, então o saldo que recebe ele mesmo. Isso é um acumulador, né? A ação de duplicar é acumular. Então, saldo, recebe o saldo mais quem? Mais o valor do depósito. O valor que tu passou, ele vai permitir criar esse depósito e vai alterar o saldo. Supondo que aqui eu tenho um saldo de R$ 1.000 e passe R$ 100, logo 1.000 mais 100 era o que você tinha. 100 é o que tu está passando. Vai ser o quê? Saldo será 1.100. Tranquilo? Então, estou tendo método para depositar com duas regras, né? A operação tem que ser depósito e o valor mínimo tem que ser 10. Feito. Só para get set todo mundo aqui, né? Construtores, está tudo gerado, cheio e vazio. E agora eu vou criar minha classe de teste testando o correntista. Então, new class, a classe de teste. Teste inicial sempre caixa alta, né? As demais, caixa baixa mais a outra palavra, caixa alta. Teste. Repara bem aqui, ó. Eu tenho assim um início, né? Então, vou chamar o objeto classe correntista, gera objeto correntista. Tá? Já estou citando, chamando ele. Ctrl Shift O para importar, né? Então, Ctrl no Eclipse. Importou lá o correntista de outra classe para cá. Então, eu tenho, como eu já vou usar aqui agora o GUnit, eu tenho que habilitar ele, então. Habilitar o GUnit. Salvando aqui para mim, ó, cliquei com o botão direito nele e propriedade. Direito, propriedade, Beauty Path. Show? E aí eu venho aqui, Libraries, add library. GUnit. Quem, Belém? GUnit da versão 4. Versão 4. E aí finalizei e apliquei. Então, com certeza, direito, propriedade, Beauty Path, Libraries. E aí fui na add library e coloquei GUnit, definindo a versão que eu estou usando 4. Cancelando, já está habilitado. E vamos brincar. Então, quando você está no GUnit, né, no teste unitário, menor teste, valor lógico que existe em unidade de teste, inclusive isso pode também ser feito por programadores de teste, também pode ser feito na hora que tu está criando o programa, sendo até o próprio programador. Eu tenho aqui, ó, public void init, ó, eu tenho as anotações, antes e depois. Então, antes de tudo, eu tenho que copular, eu tenho que preencher os dados. Tem que encher o correntista. Primeiro espaço memória para ele, vice-correntista, o anil correntista. Então, a primeira história aqui é espaço de memória. E aí eu vou encher de uma forma tranquila todos os dados que eu preciso aqui. Ó. O ID, que eu não vou mudar. Eu estou passando o nome, que eu não vou mudar. Vou passar aqui, no caso, né, o saldo, que vai começar 15.000. Tá assim. Não, Lu? E aí vou começar a brincar. Já preenchi o ID nome e o saldo. No valor e operação, eu vou deixar para passar isso nos métodos. Tenho 3 métodos. Vamos lembrar? Public void. Primeiro método, teste depósito válido. Correto? É o método de teste. Rouba teste. Olha a anotação dele. Tudo void, tá? Tudo são métodos. Todos eles têm void. Então, para o depósito ser válido, o valor não pode ser menor que 10. E a operação tem que ser depósito. Então, desse ponto correntista, tem que chamar o objeto
alimentar a operação, falar que a operação é depósito, e aí passou a operação o valor. Desconto correntista, 7 valor. Bom, qual é o valor, Belém? R$ 500. Então, se é 5 mil, agora 5 mil que eu alterei, tinha botado aqui, botei 5 agora. E estou passando o valor de 500, logo vai ficar 5.500. Vou pedir para gerar o depósito. Isso, ponto corrente gerar depósito. E aí, nesse momento, ele vai calcular, né? Ele vai entrar aqui, poxa, depósito, o valor é menor que 10? Não, não é. Então, o saldo é 5 mil mais 500, 5.500. Então, o saldo vai ser 5.500. Então, você pergunta a ele, aí é o teste, acerte true. Né? É verdade? True. Perguntando a verdade. E aí eu vou perguntar se desse ponto correntista, ponto, se o saldo, né, foi igual. Repara que é ponto ícone, né? Igual não, tá? Isso é uma classe. Se o saldo foi igual aqui, beleza, 5.500. Como é dobro, tem que botar o pontozinho no final. Que ele espera que eu importe. Importei lá o estático, né? Cidade aqui, que det que ele tinha colocado. E aí, se der tudo ok, ele vai verificar aqui. 5 mil que ele tinha, com 500, 5.500. Realmente aqui vai dar tudo. Esse método vai ser, além de dar o resultado verde, que é o que ele vai fazer agora, está certo, depósito válido. Estou testando se está certo o negócio. Quando não está certo, o teste é para dar erro, ele lança alguma coisa, lança geralmente um exception, uma classe de erro, que é o que eu vou fazer agora. Se quiser testar, realmente já está funcionando. Aí, veja, teste depósito, vai. Clique no botão direito, clique em Branch, em Unit Teste. Ele está me dando o resultado ali para mim. Agora eu vou testar os dois outros métodos que dão erro. A ideia aqui é para lançar o erro mesmo, né? Então vamos lá. Todo método de teste, ele tem que esperar alguma coisa. Expected, né? Ilegal argument except, deixa eu esperar essa classe. Tá? Estou copiando aqui o nome do método. Só. Então aqui já está esperando o erro. Porque aqui é para justamente ele lançar o erro, porque eu vou botar o valor abaixo do que é permitido. Então, se eu estou botando o valor abaixo do permitido, tem que lançar o erro. Então, a operação qual é, Belém? Depósito. E o valor, Belém? E agora, como é que eu falei com você? Vou botar o valor que realmente não dá. O valor que ele está pedindo é o quê? No mínimo tem que ser 10. Vou botar 9, de propósito. 7 valor. Aqui é 9. Se eu botar 0, tudo abaixo de 10 vai dar ruim. Negativo, tudo estoura. Quando ele vê que realmente eu estou, e aí eu vou pedir para ele calcular, que eu gerar depósito. Quando ele bate aqui, ele vê que o valor é menor que 10, ele estoura. Estourar é lançar essa classe. Ilegal argument except. Tá? E aí, se você quiser perguntar, você não precisa nem perguntar. Porque aqui, só estourar já está fazendo um teste para mim, que é isso que eu quero, testar o limite. Não precisa perguntar nada. Aqui ele vai ter que lançar o erro nesse momento. Se lançar o erro, é porque está certo. E aqui eu estou testando o limite mínimo inválido. Quer ver que vai estourar, que não vai estourar, né, no caso, que não vai dar vermelho, vai dar erro, lança a classe, ele faz assim, ó, opa, aceitei o teste ok. Porque deu erro, lançou a classe ilegal como eu disse. Show, então, ó, Bran, G1 de teste. Estão nos 2 metros agora, os dois deram certo. Se eu chego aqui agora, coloco 12, opa, o limite mínimo é 10. Está acima do limite mínimo. Vai passar, Belém? Vai. Vai dar erro, Belém? Vai. Porque esse programa não é para dar certo. Esse método não é para dar certo.
É isso que você tem que entender. Não pode dar certo. Esse método não. Esse método não. Porque se der certo, e eu estou esperando que seja inválido, não vai estourar, vai dar erro para mim. Quer ver agora? Como eu botei válido, ele está esperando erro, ele vai. Aí sim vai dar vermelho. Agora, ele estava esperando a classe de erro. Como eu não estou lançando essa, porque o método está válido, ele vai dar vermelho agora. Ou seja, está errado. Estoura. Estourou. Nem quis nem discutir com nada. Falou, tá errado. Brabo. Né? Quer dizer, então se eu jogar abaixo de 10, vai dar erro no limite. É isso que eu estou testando. 10 é inválido. Vou frisar aqui que o nome de método. Cada palavra é caixa alta, menos a primeira, boto aí caixa alta. E aí eu vou pegar o último método lá, no meu roteiro. Eu vou passar a operação também que não existe, né? Tipo, eu não fiz a operação retirada. E aí eu vou brincar com ele, passando até um valor que ele aceite, mas vou falar que eu estou retirando. Ele fala assim, ó, só depósito. Repara, né? Correntista, mas aqui os métodos são só para depósito. Depósito inválido limite mínimo. Depósito inválido operação. A operação não está válida, porque eu não fiz, eu não trabalhei com operação chamada retirada. Olha a correntista, a primeira pergunta que ele faz. Qual operação? Depósito? Eu escrevi lá de retirada. Ah, não é depósito, não. Foi retirado, né? Então, estoura. Assim vai. Então, vai lançar um erro. É isso que eu quero, que ele lance o erro. Lançar o erro, tá certo. Inválido, tem que lançar erro. E qual é o erro? O que ele está lançando? Na verdade, aqui está lançando a classe de erro. Essa classe. Tem que lançar essa classe de erro porque está errado. Não tem retirada. Eu vou trabalhar com teste de retirada, não tendo, só tenho depósito, vai dar erro aqui. Vai lançar a classe de erro. Fazendo isso, olha, aqui é para dar certo. Não tem classe de erro. Mas os dois que são para gerar erro estão com a classe de erro. Então os dois vão lançar a classe de erro. E aí você força o erro aqui, ou você o erro, força o erro aqui, tanto aqui. E aqui eu estou forçando o erro aqui. Aqui era para escrever depósito. Tá? E ele vai aceitar, falar, poxa, realmente está dando os dois erros que foram programados e que está dando tudo certo. E aí são 3 métodos de teste e vai dar o teste válido para mim, passando pelo crivo do G-Unit para mim. Ok? Classe, teste correntista, os 3 métodos, inválido limite mínimo, inválido da operação, porque escrito retirada, e eu, no caso, botei esse depósito, e aqui realmente é válido, que eu só passei valores que eles estão permitindo para mim. Ok, pessoal? Então, fique com Deus aí. Muito obrigado. Paz para vocês aí, tá? Fique com Deus.